Senhor vigiar a cidade. Vamos celebrar com alegria essa festa, invocando o Espírito Santo, para que todos obtenham um coração sábio e inteligente, a fim de conhecer o que agrada a Deus e realizar tudo com muito amor. Nós iniciamos agora o canto de entrada e a procissão, trazendo alguns símbolos de serviço prestados ao bem comum de todos os cidadãos. Todos devem iniciar a nossa celebração no canto 234. Traz a Bíblia. A Bíblia como símbolo da sabedoria, e toda a sabedoria só é verdadeira se for alicerçada no amor e no amor em Deus. O Departamento de Saúde oferece nesse altar o Plano Municipal de Saúde, que quer representar uma política de atendimento organizada, onde todos sejam acolhidos e respeitados. O Departamento de Obras e Urbanismo traz um mapa do município simbolizando a organização e embelezamento da cidade, proporcionando-nos um espaço prazeroso para vivermos na harmonia e no respeito mútuo. Neste envelope, o Departamento Administrativo quer oferecer a Deus todos os projetos elaborados pelo bem comum do nosso povo. O Departamento Financeiro traz para oferecer a Deus a Lei de Diretrizes Orçamentárias para que sejam aplicados com justiça pelo bem comum. O Poder Legislativo oferece a Lei Orgânica Municipal, simbolizando os anseios da população. O prefeito, ao lado de sua esposa, vem trazendo a bandeira que é o símbolo da nossa cidade e quer celebrar a partilha da grande responsabilidade que carrega aos ombros o governo do nosso município.
Celebremos então com muita alegria e fé, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa cidade. Para nós hoje, cafelandenses, deveria ser um dia de muita alegria, porque o que celebramos hoje, 13 anos de emancipação política, certamente é fruto daquilo que é a laboriosidade do nosso povo, destes que aqui chegaram, destes que aqui nasceram e destes que adotaram este chão como sua pátria, no sentido de fazer daqui o seu lugar de morada, o seu lugar de vivência. Todos nós hoje deveríamos nos sentir orgulhosos de podermos estar aqui para louvar a Deus por esta terra tão rica, por esta terra que nos acolheu, por esta terra que nos dá o sustento, por esta terra que nos propicia condições para que tenhamos um nível razoável de vida. Todos nós hoje deveríamos erguer nossos braços para os céus e louvar a Deus por pertencermos a esse município. E se você fizer uma comparação entre outros municípios, ainda podemos dizer que, apesar de tudo, apesar dos grandes e graves problemas que todos os municípios do nosso país enfrentam, nós ainda temos condições de irmos caminhando e ainda possibilitar à nossa população obras, empreendimentos que visam o bem comum. Então hoje, celebrar 13 anos de emancipação política do nosso município, acima de tudo, é prestar uma homenagem, é reconhecer aquelas pessoas que para isso lutaram. E acima de tudo, é reconhecer aquelas pessoas que acreditaram no futuro da nossa região, que acreditaram no futuro do nosso município e que acreditaram, acima de tudo, no nosso povo, que certamente, arregaçando as mangas, trabalham para tornar cada vez mais o nosso município um local de acolhida para todos os que aqui chegam, mas acima de tudo, colocá-lo dentro do cenário do nosso estado e quem sabe até do nosso país como um lugar onde realmente podemos viver com dignidade e, acima de tudo, um povo que busca implantar também a palavra de Deus na sua vivência, buscando os valores da justiça, da fraternidade, tornarmos cidadãos conscientes dos nossos direitos, mas também cidadãos conscientes dos nossos deveres. Por isso, então, elevemos a Deus a nossa ação de graças e iniciemos a nossa celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É também chegado o momento de nós reconhecermos que, como cristãos, como cidadãos, nem sempre nós damos a nossa parcela para engrandecer o nosso município. Às vezes somos omissos, às vezes não nos colocamos lado a lado para a construção daquilo que até poderia ser o nosso município hoje, talvez até muito mais do que é. E ele será grande na medida em que cada cidadão deste município, em que cada município realmente nele acreditar e nele trabalhar para torná-lo grande, para torná-lo justo, para torná-lo fraterno, para que cada um tenha a condição de uma vida digna. Nem sempre nós agimos assim. Às vezes nós delegamos aos outros que o outro faça. Vamos ver se acontece ou não acontece. Via de regra, infelizmente, é a atitude de muitos de nós. Então agora vamos pedir perdão a Deus por não termos colaborado, por não nos dispormos, por não acreditarmos e pegarmos juntos na construção do nosso município. E elevemos a Deus, através do canto, o nosso pedido de perdão. Canto número 30. Senhor, vem de piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa.
mas, via de regra, nós lembramos nesses dias, né, de lembrar talvez coisas que ainda estão por fazer, coisas que ainda poderiam ter sido feitas, enfim, não. Eu creio que hoje talvez é o dia de nós reconhecermos aquilo que está sendo feito, aquilo que foi feito. É o momento também de reconhecermos a riqueza, a grandeza daquilo que somos e daquilo que é o nosso município. É reconhecer as coisas boas que nós temos aqui. E olha que temos coisas boas, às vezes escondidas, mas coisas muito boas acontecendo no nosso município. Então agora vamos entoar a subida de novo, para agradecer a Deus tudo o que de bom foi feito, tudo que está sendo feito e tudo aquilo que realmente existe, o que serve para engrandecer e propiciar a todos nós uma vida digna. Coisa, e que isso lhe seria concedido. E Salomão pede a sabedoria que o exercita na prática da justiça. Ouçamos. O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaão durante a noite e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão disse: Vós destes com liberalidade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhes um filho que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, a vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isto, quem poderia julgar o vosso povo, um povo tão numeroso? O Senhor agradou-se desta oração e disse a Salomão: Pois que me fizeste este pedido, e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim a inteligência para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo, dou-te um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa lei, Senhor, é a minha alegria. O Salmo 118 é uma longa oração a Deus pedindo sabedoria. Ela é mais preciosa que o ouro, do que o ouro mais fino. Repitamos com entusiasmo o refrão desse salmo. A vossa lei, Senhor, é a minha alegria. E esta é a parte que escolhi por minha herança. Observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. A vossa lei, Senhor, é a minha alegria. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Jesus, nos falando sobre as realidades do reino, segue nos explicitando esta realidade através da seguinte parábola.
reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos bons, dos justos, e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Eis aqui, então, irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, se perceberam, ela tem como pano de fundo a busca da sabedoria em Deus, para que nossas ações de fato sejam um reflexo daquilo que é a inspiração que Deus nos dá. Porque nós não nos movemos somente por um humanismo, nós não movemos somente com interesses próprios, mas acima de tudo, o cristão deve se deixar guiar por aquilo que são valores que vai ao encontro das aspirações da comunidade. Aliás, sempre tenho dito e hoje novamente repito, o ser cristão é ser essencialmente comunitário. Não há comunidade, ou melhor, não há cristianismo sem comunidade. E não há sabedoria para ser explicitada senão dentro de uma vivência comunitária. Nós aqui em Cafelândia, juridicamente ou politicamente, formamos um município. Mas se nós pegarmos em termos eclesiais, nós formamos uma comunidade, uma pequena porção do povo de Deus que quer descobrir este tesouro para poder vivenciá-lo, para poder não segurá-lo para si, mas para poder partilhá-lo com todos. Hoje, Jesus, acima de tudo, então nos convida para que nós nos deixemos guiar pela sua sabedoria, porque a sabedoria de Deus é mais completa do que a nossa, porque a sabedoria de Deus não visa, como nos dizia a leitura proclamada pelo seu prefeito, não visa a riqueza, não visa o poder. A sabedoria de Deus nos dá, pelo contrário, simplicidade e humildade para servir, e servir incondicionalmente. Seria muito egoísmo da nossa parte, se descobrindo este tesouro que é o reino de Deus, nós realmente o enterremos e não procuremos desenterrá-lo para que todos possam ter acesso a ele. Eu entendo assim um pouco uma administração pública. É ter esse tesouro na mão, administrá-lo para que ele possa ser repartido a todos aqueles que fazem parte, do município. Eu entendo assim a vida pública. É dia e noite doar-se incondicionalmente pelo bem da comunidade. Eu entendo assim a vida daquele que se dispôs a colocar-se em serviço de uma comunidade. É não medir esforços, é ter sempre presente o valor e a dignidade da pessoa humana.
Em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu faço, em todas as minhas decisões, eu tenho um ponto de referência. A sabedoria, a justiça, o amor, a fraternidade, que se concretiza neste ponto central de referência que é o ser humano. Hoje, mais do que nunca, e temos conversado algumas vezes, hoje mais do que nunca o que está faltando é isto. O ser humano foi deslocado. O ser humano não é mais o nosso ponto de referência. O ser humano não é mais aquele que deveria ser o catalisador de todas as nossas obras, de todos os nossos pensamentos. Por isso que talvez hoje o nosso país enfrente a crise que está enfrentando. E também nós não precisamos entendermos muito de política para percebermos que nossos municípios hoje se arrastam. Peguemos Cafelândia, por exemplo, né? Cafelândia tem uma grande arrecadação. Só que Cafelândia mantém os vários municípios, poderíamos dizer, a termos de exemplificação, os vários outros municípios que estão ao nosso redor. Às vezes até municípios maiores do que nós. Por quê? Porque a União pega tudo o que aqui é arrecadado e depois nos manda, né, migalhas, para que o nosso município possa se manter, trabalhar e, enfim, empreender obras a fim de que possamos ter um município digno. Talvez nós não tenhamos conhecimento disso, mas hoje nós deveríamos realmente nos unir para exigir os nossos direitos de munícipes, porque hoje o que a União faz conosco é uma injustiça. Ela tira recursos nossos que poderiam propiciar grandes obras no sentido de beneficiar o próprio município, para manter, às vezes, projetos e obras que nós não sabemos nem para quê e nem para quem. Pior ainda, às vezes sabemos, né, que toda a arrecadação vai para encher bolso, né, de pessoas que não têm o menor compromisso com a caminhada do povo, de pessoas que não têm o menor compromisso em realmente empreender, né, atitudes, obras que visam o bem-estar do nosso povo. E assim, nós aqui poderíamos usar essa expressão, aqui na base sofremos aquilo que é a insensibilidade daqueles que dirigem, né, os destinos deste nosso país. E como nós nos sentimos entristecidos, né? E às vezes até vilipendiados, e às vezes até feridos no nosso ser, quando escutamos a toda hora, a todo instante, nos meios de comunicação, que foi desviado tantos milhões de dólares para lá, que foi embolsado tantos milhões de dólares aqui, e o povo do Brasil, como também aqui nós sofremos as consequências, vivemos um estado de empobrecimento constante. Eu creio que nós poderíamos reverter este processo e poderíamos reverter essa situação que estamos vivendo na medida em que cada um de nós nos sentirmos cidadãos, na medida em que cada um de nós nos sentirmos realmente pertencentes ao município e fazermos com que a coisa parta daqui, que nós aqui comecemos realmente a lutar para que, a partir do nosso município, nós lutemos para que tenhamos todas as condições de realmente fazer nosso município, nosso estado, este Brasil, mas este Brasil grande, que se deixe orientar por aquilo que são os valores do povo brasileiro e que hoje são sufocados, o valor da partilha, da solidariedade, do distribuir, às vezes até em prejuízo próprio. Não é assim? O povo brasileiro, ele é capaz de tirar o pouco que tem, mas ele acredita na solidariedade, ele acredita no repartir, ele acredita na partilha, ele acredita no direito do outro de também ter, de também possuir. É claro que talvez nós consigamos mudar, né, essa realidade que vivemos, quando também colocarmos em nosso coração um pouco mais de vontade política até, de assumirmos, né, a nossa posição de cidadãos chamados a construir, a trabalhar para que tenhamos realmente, verdadeiramente, o país grande, o Estado grande, o município de Cafelândia grande. Nós não podemos também pensar pequeno, temos que pensar grande, temos que buscar, né, fazer o grande. Isso não é trabalho, tarefa de um grupo, de uma pessoa, mas é tarefa, é trabalho de todos nós. Quando eu me sentir cidadão, quando eu me sentir munícipe, quando eu descobrir que a coisa
também assumir, então nós começaremos a transformar. Nós começaremos a buscar aquilo que nos é direito aqui em Cafelândia. Nós começaremos a buscar aquilo que temos e de fato nos é dado porque sai justamente daquilo que é o trabalho do nosso povo, para fazer realmente no cenário, do nosso estado, o município, como já é, graças a Deus, um município com respaldo, reconhecido por aquilo que ele produz, por aquilo que de fato ele leva para o Brasil, enquanto imagem de trabalho, de seriedade, de honestidade, de integridade daquilo que é o nosso povo. Então hoje, ao celebrarmos 13 anos de emancipação política no nosso município, peçamos a Deus que nós façamos daqui o nosso tesouro e que Ele nos dê sabedoria para que possamos partilhar, para que não o guardemos egoisticamente, para ser vivido individualistamente, mas que nós saibamos repartir esse tesouro que é esta terra maravilhosa que Deus nos deu, para que ela possa servir de fundo, para que possa servir de base para a formação, para a educação daqueles que são essas novas gerações que estão surgindo e que nós não podemos esquecer, a fim de que também elas aprendam a amar o nosso município, aprendam a amar este nosso país e, acima de tudo, se sintam orgulhosos de serem brasileiros e lutem para fazer do nosso país um país que realmente conquiste o lugar que ele merece também no cenário internacional. Que assim seja. Amém. Vamos agora então de pé elevar a Deus os nossos pedidos e as nossas preces. Para que sejamos dóceis à ação do Espírito e nos coloquemos a serviço do Reino de Jesus, humanizando assim toda a nossa cidade, rezemos ao Senhor. Senhor, desagrada a nossa prece. Pelas autoridades constituídas do nosso município, para que deem o exemplo de como se pode resolver pela justiça as contradições do mundo da política, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que lutam e acreditam no progresso de nossa cidade, alicerçado no amor e na justiça, para que não desanimem e jamais recuem, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Para celebrarmos hoje então o aniversário do nosso município, Jesus, ao nos convidar a rezarmos a oração do Pai Nosso, pede-nos também um compromisso. E o compromisso é de realmente fazermos acontecer aqui, no nosso município, aquilo que lembrávamos na hora das preces. De termos uma comunidade unida, de podermos contar com a sabedoria de Deus, de nunca, jamais tirarmos Deus de nossa caminhada, de termos sempre presente que nosso município de fato tem como padroeira nossa Mãe Consolada, ela que sempre vela sobre todos nós. Mas acima de tudo hoje, Jesus nos convida, ao rezarmos o Pai Nosso, nos comprometermos de sempre, incondicionalmente, lutarmos para o bem do nosso povo, lutarmos para o bem do nosso município. Que cada um contribua com a sua parte. Ninguém está isento. Ninguém deve ser deixado de lado e ninguém se considere deixado de lado. Cada um de nós tem o dever de colaborar para a construção do nosso município, para que tenhamos aqui um município onde cada um sinta-se participante, sinta-se convocado a dar a sua contribuição. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
paz, que ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, para que, vivendo com esperança, possamos aguardar a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E o resultado daquilo que Jesus nos falava no seu Evangelho, sabedoria, justiça, é a paz. Não teremos paz enquanto não houver justiça. Não teremos paz enquanto não houver fraternidade. Não teremos paz enquanto cada um não se sentir responsável pelo bem do outro. Rezemos agora então para que aqui, no nosso município, nós tenhamos paz. E eu lembro, não sei se os senhores estão lembrados, quando inaugurávamos a agência do Banco do Brasil, o gerente anterior a esse que nós temos agora dizia que Cafelândia é o paraíso do oeste, do Paraná. E nós lembrávamos, estou ainda ciente das palavras ditas, nós lembrávamos que Cafelândia é o que é, porque aqui, quando necessário, nós somos capazes de unir as nossas forças em prol do bem comum. E é a isso que nós somos chamados. E é por isso que vamos rezar, para que a nossa unidade gere paz nas nossas famílias e, acima de tudo, no nosso município como um todo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E hoje então, no aniversário, nosso município, saudemos-nos, alegrando-nos por pertencermos a esta terra. Saudemos-nos desejando a paz, para que Jesus seja o nosso guia, para que Ele, Rei do Universo, o Cristo Rei, oriente e governe toda a nossa vida. Saudemos-nos então com alegria enquanto vamos cantando o canto da paz. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com Felizes somos nós, porque convidados a participarmos da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus, na Eucaristia, é a sabedoria de Deus. Vamos comungar Jesus, o tesouro escondido, a pedra preciosa, e dizer: amo-te mais que a saúde e a beleza, e quero possuir-te mais que a luz. Canto de comunhão número 156, por um pedaço de
Continuando com o número 158. 158. Daquilo que está sendo feito, quais são os projetos, o que está sendo realizado em nosso município através da nossa administração da prefeitura. Ao nosso reverendíssimo pároco João Tadeu, reverendíssimas irmãs da Consolata, ao digníssimo vice-prefeito municipal Pedro Bortolato, ao digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Vitor Tassi, e a todos os vereadores aqui presentes e as demais autoridades civis e militares que aqui vieram, meus irmãos aqui presentes, para nós é um motivo de alegria e é uma data significativa que tem marcado Cafelândia com a sua emancipação político-administrativa. Na verdade, falta pouco tempo para que se completem os 13 anos, porque na realidade a instalação da administração ocorreu no dia 1º de fevereiro de 83. Mas 13 anos se passaram e acredito que Deus tem sido muito generoso para conosco, permitindo que tão pouco tempo pudéssemos construir tantas obras que nós talvez na época não esperássemos conseguir em tão pouco tempo. Me recordo no dia e ainda ao entrar no salão de manhã encontrei aquele que foi o meu vice-prefeito quando então na época assumimos, o Daniel Folle, que nos lembrou muito bem daquilo que era a situação e a angústia que nós sentíamos naquele momento ao assumir aquela responsabilidade, e os recursos não sabíamos ainda certo se viriam para que fosse possível darmos início a tantas reivindicações e a tantas necessidades. Creio que a padroeira, a senhora Consolata, tem abençoado as pessoas que se dispuseram e se dedicaram à tarefa da administração pública. Vejo aqui hoje aqueles que tiveram tendência com a falta, talvez, de o saudoso ex-prefeito de Ixamin, que foi sucedido então pelo vice-prefeito da época, Arquimedes, que também aqui está presente. Aos ex-vereadores, que também vejo alguns deles aqui, e que na oportunidade, talvez em maior número do que hoje, a população sentia a necessidade de estar unida em volta daquelas pessoas que assumiu naquele momento o desafio de conduzir os destinos do nosso município. Foram anos de progresso, mesmo com as adversidades que se apresentam na nossa época atual, que não preciso aqui fazer comentários.
mas devo dizer, Cafelândia tem conseguido, além de ter uma terra abençoada, como dizia o padre João Tadeu, muitos vieram ao nosso encontro procurando uma oportunidade de trabalho e de progresso, e através deste trabalho dar o sustento à sua família. E continua crescente o município de Cafelândia, até com uma preocupação que nos deixa, que por vezes nos sentimos atropelados pela demanda da necessidade de dar uma infraestrutura capaz de atender e garantir aqueles serviços que são fundamentais, básicos, como é o da educação, que nos obrigou a ampliar as nossas escolas, que nos obrigou a ampliar os caminhos que se estenderam pelo município, tendo que adequar as estradas para permitir que o progresso que vinha acontecendo pudesse se viabilizar, tanto no campo quanto na própria cidade, onde as ruas se alongaram, os loteamentos se expandiram, e tudo isso, os senhores sabem que demanda de uma infraestrutura, de um custo elevado, para dar o mínimo de conforto necessário que nós entendemos fundamental. Como falou o padre João Tadeu, as políticas que nós acompanhamos nos últimos anos em nosso país, acredito que não seria aquilo que de melhor a população pudesse ver e viver, porque houve ao longo destes mais de 20 anos uma grande migração de pessoas se deslocando do campo para os centros urbanos, acreditando lá encontrar um conforto melhor e uma oportunidade melhor. E que muitas vezes isto não reflete a própria realidade, mas que de qualquer sorte o prefeito e os vereadores se veem muitas vezes até forçado a mudar os seus planos iniciais para poder se adequar àquela realidade que se apresenta no momento que neste mundo moderno que nós vivemos hoje, de transformações tão rápidas como nunca aconteceram, acredito na existência do mundo. Daí a necessidade de preparar os nossos jovens, as nossas crianças, para que estejam devidamente preparados para poderem enfrentar a vida e competir com a própria concorrência deste mundo moderno de mercados abertos, que desafia cada um de nós e que devemos estar atentos e que nós, como autoridades, sentimos a responsabilidade de procurar de dotar as instituições públicas de capacidade para viabilizar o crescimento ordenado, disciplinado de uma população. Eu gostaria simplesmente de dizer alguma coisa a respeito daquilo que serão as inaugurações que nós faremos na sequência e do qual eu gostaria de compartilhar a alegria com os senhores da sua presença para no local, com autoridades que também deverão de vir de outros municípios e também do próprio Estado, como tem confirmado o próprio secretário de Saúde, que deverá de chegar após as 11 horas para inaugurarmos a ampliação do nosso centro de saúde. E para prestarmos conta também, como disse o padre João Tadeu, dos atos da administração
creio oportuno neste momento dizer sucintamente que estaremos inaugurando a ampliação da Escola Municipal Teofane Malteso, que foi acrescida de mais 351 metros quadrados, além das instalações sanitárias, e que teve um custo de R$ 74 mil, e dos quais 50% foram recursos do Estado e 50% do município. Também estaremos inaugurando a pavimentação com pedras irregulares da rua principal nos nossos conjuntos habitacionais do Mutirão 5 e 6, com 3.815 metros quadrados de pedras e quilômetros de galerias que iniciam na própria BR, saindo para o Central Santa Cruz e escoando até o próprio Rio Iguaçuzinho, aonde o município tem feito investimentos de R$ 117.105. Temos tido uma participação através do Estado de em torno de 30% deste valor, com o fornecimento de uma parte de tubos para a execução deste trabalho, que além de muito difícil, é muito caro, mas de suma importância para garantir a tranquilidade das pessoas que moram naquele bairro. Em seguida, também estaremos inaugurando no Centro Esportivo uma obra que vinha de há muitos anos sendo reivindicada para permitir um mínimo de conforto aos atletas, aos visitantes, ao próprio público que comparece, aonde foram construídos então vestiários e sanitários para atender a população naquele local, quando então o município fez um investimento de R$ 56 mil, tendo conseguido do Estado uma participação de R$ 20 mil. No centro de saúde foram feitos investimentos para ampliação de 243 metros quadrados, além da reforma completa nas obras já existentes, somando então um investimento de R$ 126 mil, temos conseguido do Estado um valor de R$ 80 mil. Também foram construídas obras menores, como a própria construção de 20 módulos sanitários para as pessoas de baixa renda na comunidade central Santa Cruz, para que pudessem ter aquele mínimo de conforto necessário, indispensável para a própria higiene e a saúde, que é um banheiro na própria casa, e do qual o município fez investimento de R$ 10 mil. Tivemos um investimento maior em nosso município, e que é uma obra que não é vista porque está soterrada, uma rede de esgoto sanitário de 14 quilômetros, que tivemos um investimento por parte do município de R$ 333 mil, e que o Estado não pôde cumprir com o convênio firmado que deveria de ter executado esta obra no decorrer deste ano. Mas nos dão a garantia de que no início do próximo ano os trabalhos por parte da Sanepar se iniciarão para completar então este projeto de 24 quilômetros com as estações de tratamento, e que com isso acredito que permitiu que Cafelândia tivesse definida e consolidada a sua infraestrutura, e que daí permitiu, como os senhores já estão vendo, até a edificação de alguns prédios que estão sendo edificados em nosso município, e que isso traz progresso, traz oportunidade de trabalho para pessoas que estavam em busca dele. Então nós acreditamos que são todas obras
de interesse comunitário e social que nós fizemos estes investimentos. As reformas em quase todas as obras públicas que também aconteceram, das quais, por último, nós estamos concluindo a reforma da própria prefeitura, com um dispêndio de R$21 mil para se efetuar esta reforma completa. Então, os senhores têm oportunidade, através deste relato, perceber a aplicação dos nossos recursos tão escassos, como já disse o padre Tadeu, que tem muita consciência e muito conhecimento da realidade pública, financeira que os municípios vivem e que nós, prefeitos, clamamos por uma justiça na partilha que se demora a acontecer através das reformas constitucionais que se debatem e se arrastam já por muitos anos, a necessidade urgente de podermos ter uma participação que nós cobramos de no mínimo 1/3 daquilo que seriam os tributos arrecadados no país, para podermos dar com dignidade o conforto que a população merece, porque nós entendemos que, como o povo vive no município, o próprio governo do Estado e o governo federal, tudo aquilo que deixarem de fazer para assistir a população, não se faz necessário nem convênios para transferir para os municípios, porque na realidade o povo já está no município e é o local onde ele procura, através dos vereadores, através das lideranças comunitárias, buscar no local onde ele vive, porque ele tem direito, e que muitas vezes daí nós, constrangidos, temos que dizer não, porque não adiantaria dizer sim quando não temos condições de efetivar aquilo que a comunidade muitas vezes, com justiça, até cobra. Mas nós esperamos contar com a compreensão de todos os munícipes, como temos contado com a grande maioria da nossa população, e que através do fruto do seu trabalho, que gera o tributo, que é a receita do próprio Estado, da própria nação e do próprio município, e aquilo que faz com que nós tenhamos condições de realizar aos poucos, com muito critério, então estas obras que nós consideramos prioritárias. E que, para concluir, eu queria então deixar o nosso agradecimento a todos aqueles que estiveram conosco, partilhando e ajudando, aos nossos funcionários que diretamente, através do seu trabalho, desde as chefias até aqueles que executam com o seu esforço físico no seu trabalho, que misturam o seu suor junto com a massa na hora da construção, nós queremos agradecer a eles e a Deus por ter permitido e nos dado saúde e chegado até aqui, e se Deus quiser prosseguirmos nesta trilha que Cafelândia tem buscado e encontrado até o momento, com muita generosidade, como eu disse, por parte do nosso Criador, que tem nos dado coragem e discernimento para definirmos o que fazer diante de tanta necessidade. E é o que nós pedimos na continuidade dos nossos dias, do nosso trabalho. A saúde e o entusiasmo da nossa população, e principalmente daqueles que têm mais diretamente a responsabilidade pela causa, como são os próprios vereadores, que têm nos honrado com a maneira unida, coerente e a harmonia existente
entre o poder executivo e legislativo, que isso engrandece a própria administração pública, que nós, com sinceridade, ouvimos das pessoas de outros municípios, muitas vezes admirarem a maneira pacífica com que se resolvem aqui os problemas em nosso município. Tenho consciência que daqui a um ano, quando nós aqui, se Deus permitir, voltarmos para a comemoração de mais um ano de emancipação política, a comunidade já deverá ter definido aqueles que serão os representantes legítimos na parte do Executivo e do Legislativo para conduzirem os destinos do nosso município. E eu peço a Deus que, na sua infinita sabedoria, que sabe o que vai no pensamento e no coração de cada pessoa, que Ele conduza da melhor forma para que haja tranquilidade e paz para aquelas pessoas que tiverem a coragem de se colocar diante da população como candidatos para assumirem esta responsabilidade. E espero que realmente o povo saiba entender e apoiá-los, ao invés de muitas vezes serem explorados, como infelizmente acontece em épocas de campanha, e que eu acredito que a consciência política da nossa população já tem percebido e mudado e crescido, fazendo com que aqueles que se colocam diante do povo disponíveis para assumir estas responsabilidades encontrem um apoio e não aquilo que eu disse que seria o contrário, que muitas vezes faz com que até pessoas muito bem intencionadas desistam da tarefa, sabendo o espinho que é nos momentos de eleições. Mas tenho certeza que Deus haverá de dar discernimento a cada eleitor para fazer a escolha daquele que deverá, com dignidade, continuar a dirigir os destinos do nosso país. Era isso que eu tinha a dizer. Após o pronunciamento do senhor prefeito, nós agradecemos por aquilo que foi a sua explicitação do que tem sido feito e das suas preocupações. Agora então vamos pedir a bênção de Deus, porque ainda há uma série de outras atividades ainda na parte da manhã, ao qual todos estão convidados a participar também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Consolada, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como canto final, a gente vai cantar o hino de Cafelândia, que o pessoal lê. Verdejante, que cerca no horizonte branco azul, surgiste igual estrela cintilante, os pioneiros chegaram do sul, caminhando pela linha do sucesso, confiantes no futuro de esplendor, construindo dia a dia o teu progresso, e marcados na base do amor. Peraí, tô chegando. Cheguei, agora vai. O vice-prefeito Pedro Bertolato,
presidente da Câmara de Vereadores, vereador Vitor Tassi, os vereadores Dr. Stanislau Mateus Pranos, a vereadora Filomena Helma Motter, vereador José Osano de Souza, vereador Getúlio Vancini, vereador Neri José Ferreira, vereador Cirilo Helman, a vereadora Elides Helena Círico e a vereadora Maria Lucinski Zata. Também convidamos a diretora da Escola Teofânio, a senhorita Terezinha Helman, o comandante da Polícia Militar, sargento João de Souza Santos, o reverendíssimo padre João Tadeu, que depois irá dar bênção às novas instalações aqui da ampliação da escola. Também queremos convidar o chefe do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal, o senhor Leomar Paul, o engenheiro civil responsável pelas obras da nossa prefeitura, o Dr. Mansur. Convidamos também o diretor-presidente da Copacol, senhor Nildo Pasquale, para que se faça presente aqui conosco. Convidamos a secretária municipal de Educação, a senhora Clecir Alba Virtuoso. Inicialmente, nós queremos convidar, então, o excelentíssimo prefeito municipal, Agenor Pasquale, para hastearmos a bandeira do Brasil, o vice-prefeito Pedro Bortolato, a bandeira do Estado do Paraná, e o presidente da Câmara de Vereadores, para que hasteie a bandeira do município de Cafelândia. E convidamos a todos para ficarmos em posição de sentido e juntos cantarmos o hino nacional.
Queremos convidar inicialmente a diretora da escola, Teofânio Malteso, a senhorita Terezinha Elma, para que se pronuncie aqui na data de inauguração da ampliação da escola Teofânio. Da cidade de Cascavel, a senhora Larissa, convidamos então para que participe conosco aqui deste palanque improvisado. Então, com vocês, a diretora da escola, Teofânio Malteso, senhorita Terezinha Elma. Bom dia a todos. Bom dia! Ao senhor prefeito, aos nobres vereadores, à APM, ao senhor presidente da APM, os colegas professores, todos presentes, funcionários dessa escola, as crianças da escola, em nome deles, em nome da APM, Associação Comunidade Escolar, nós queremos agradecer do fundo do nosso coração essa obra que hoje nós recebemos, que para a educação do nosso município é fundamental. Como nos diz a faixa, mudemos a educação e transformaremos o mundo, e nós acreditamos nisso. Os senhores, a comunidade não é capaz de imaginar o quanto isso é importante, além dessas 5 salas que estão sendo inauguradas hoje. É claro que todos nós sabemos que ainda nós precisaremos ocupar ainda a escola Cláudio Zaca, mas para nós é um motivo de muita satisfação. Queria agradecer imensamente também a presença dos colegas diretores das outras escolas do município que se fizeram presentes todos, a professora Clecir Alba, que é a chefe de departamento de educação, e a presença da chefe do núcleo de educação, pelo apoio que vem dando para a educação aqui do oeste do Paraná e também para a Cafelândia. Eu sei que Cafelândia sempre representa um papel bonito nas reuniões de núcleo, nos cursos, e para isso para nós é um motivo de grande orgulho. Foi de improviso, né? Se tivesse me avisado, quem sabe eu poderia pronunciar melhor, mas eu queria agradecer imensamente essa obra, porque para nós é de suma importância. Obrigado, prefeito Agenor, obrigado à Câmara de Vereadores, obrigado ao apoio da comunidade, o apoio dos colegas professores, porque nós professores, estamos querendo transformar a educação e nós temos coragem e nós temos entusiasmo para isso. Muito obrigada. Convidamos então a chefe do Núcleo Regional da Educação, a senhora Marisa Evolução, para que se pronuncie aqui na inauguração da ampliação da Escola Teofânio. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor prefeito, demais autoridades aqui presentes, colegas diretores, professores, e tenho certeza que aqui também muitos alunos, né, desta escola, das outras escolas. É um prazer muito grande estar aqui hoje em Cafelândia. Como a diretora já colocou, Cafelândia, dentro do nosso núcleo, ocupa realmente o papel de destaque. E isso, graças ao trabalho do senhor prefeito, que vem conduzindo seriamente aqui, desenvolvendo o seu papel enquanto prefeito, e tenho certeza que se hoje a Cafelândia ocupa este papel tão importante e desempenha as suas funções, assim é porque a comunidade tem colaborado e muito. Então, meus parabéns pela ampliação e, independente de onde nós estivermos, no campo, na cidade, é importante que se tenha boa escola, uma educação de qualidade. Hoje não basta apenas estarmos na escola para aprender a ler e escrever e contar. Nós precisamos estar na escola também para entender um pouco melhor e compreender melhor o nosso mundo. Muito obrigada e parabéns. Nós vamos ouvir então
o pronunciamento do excelentíssimo prefeito, senhor Agenor Pasquale, que entrego oficialmente hoje mais esta obra à comunidade de Cafelândia. A nossa saudação ao vice-prefeito, companheiro Pedro Bocolato, presente, ao presidente da Câmara, Vitor Tassi, digníssima senhora Marisa Luizão, chefe regional do Núcleo da Educação, as nossas boas-vindas e o nosso agradecimento pela presença aqui representando as autoridades estaduais e assim próprio o Núcleo de Cascavel e a nossa região. A nossa saudação ao reverendíssimo Padre João Tadeu e as demais autoridades civis, militares, eclesiásticas aqui presentes, a nossa chefe de educação do município, a Priscila Alba, e ao próprio corpo de funcionários aqui da escola, representados pela diretora, a Terezinha Herman, e a cada um das senhoras e dos senhores que aqui vieram, os professores, as crianças, que na verdade são os que irão desfrutar das obras que daqui a poucos minutos nós estaremos inaugurando aí ao lado. Me recordo, há 13 anos, a tarefa pesada que tivemos quando assumimos o município pela situação que se encontravam as obras físicas das nossas escolas aqui em Cafelândia. Podemos nos alegrar e dizer que foi conseguido um progresso enorme com o apoio da Fundepar, do governo do Estado e das pessoas que representam o próprio Estado na região, que é o caso da chefe do Núcleo de Educação, com o apoio dos próprios vereadores, quando afirmavam os convênios que o município tinha que fazer com o próprio Estado, e pouco a pouco conseguimos estruturar o nosso município, e mais importante que as próprias obras foram os cursos que foram se instalando, cursos de segundo grau, para poder dar à nossa juventude condições de aqui progredir, adquirir a cultura, o conhecimento, e daqui saírem então para prestarem o vestibular e frequentarem as próprias faculdades. Então é motivo de grande alegria para nós termos realizado mais esta obra, como já disse de início, para aqueles que lá estiveram, na própria igreja, quando estivemos então no início das comemorações do 13º aniversário, dizendo que faríamos uma série de inaugurações. E eu gostaria aqui de repetir o investimento feito na obra de R$ 74.000, uma ampliação de 351 metros, além de instalações sanitárias que foram acrescidas depois do próprio convênio, e que com isto o município investiu 50% dos recursos nesta obra e 50% com recursos do Estado. Nós entendemos, e a própria diretora aqui disse, da necessidade de continuarmos ampliando pelo grande número de pessoas que vieram aqui para Cafelândia, que tem até nos preocupado, e que a nossa administração, primeira, foi um desafio para a infraestrutura em todos os cantos e de toda a natureza para viabilizar o desenvolvimento do município. E novamente, nesta gestão, o desafio da ampliação de quase todas as obras consideradas essenciais e sociais para o desenvolvimento da nossa população. Quando partimos com a própria creche, com a escola estadual, recentemente inaugurada, com 540 metros, agora a própria escola municipal com mais 350 metros, os salões comunitários que foram construídos, a pavimentação das ruas e das estradas e tudo aquilo que foi possível executar ao longo desses 3 anos em nosso município, nos dá um alívio até
de vermos o que foi possível conseguir, e para que isso fosse possível, nós contamos então com a compreensão, com a sensibilidade das autoridades e do próprio apoio da população de Cafelândia, que também, com o pagamento dos seus tributos, tem permitido que o prefeito, juntamente com a Câmara de Vereadores, levasse em efeito esta obra. Portanto, nós aqui queremos estender a nossa gratidão a todos a quantos, direto ou indiretamente, estiveram ao nosso lado, torcendo e compartilhando dos desafios para obtermos, então, as obras que permitem o progresso, o conforto e o bem-estar social em nosso município. Era isso que eu tinha a dizer. O nosso agradecimento a todos, e eu os convido, então, para daqui prosseguirmos aí ao lado para descerrarmos a placa da inauguração. Muito obrigado. Já preparando. Só tem que passar para cá. Quem? Só mais para cá o povo. Só passar para cá que só quer entrar. Senhor Prefeito Municipal, a secretária do Núcleo Regional, aliás, a chefe do Núcleo Regional, a senhora Marise Luvisão, vice-prefeito, presidente da Câmara, representando os vereadores, para que descerrem a placa, aqui dando oficialmente por inaugurada e entregue à população esta obra de 351 metros quadrados. Convidando então o prefeito, a senhora Marise, a diretora da escola. Placa de inauguração com os seguintes dizeres: Prefeitura Municipal de Cafelândia, ampliação da escola Teofânio Agapito Malteso. Esta obra foi construída com recursos da Prefeitura Municipal e Fundepar. Área de 351 metros quadrados. Cafelândia, novembro de 1995. Agenor Pasquale, prefeito municipal. Pedro Bortolato, vice-prefeito. Vereadores Vitor Tassi, Stanislau Matheus Pranos, Filomena Helma Motter, José Osano de Souza, Getúlio Avancini, Neri José Ferreira, Cirilo Helmo, Elides Helena Silic e Maria Lucinski Zato. Eu quero pedir o silêncio de todos vocês. Este é um dos momentos importantes também, o qual o Padre João fará a bênção aqui das novas instalações. Então, convido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, que dispusestes pelo apóstolo São Paulo que todos nós somos membros do mesmo corpo, tendo cada um a sua tarefa a cumprir para o bem deste corpo. Abençoai esta escola, abençoai os professores, alunos e funcionários que aqui se reúnem e trabalham para que eles tenham a graça e a força suficientes de cumprir fielmente a sua missão e a tarefa em benefício de toda a comunidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Louvado seja. Aqui à nossa frente, onde teremos a cerimônia de inauguração aqui do calçamento poliédrico do mutirão 5 e 6 da rua Elisabetta Pereira e também das galerias e emissários d'água ligando aqui a PR até o Rio Iguaçuzinho. Nós convidamos inicialmente o prefeito municipal, o vice-prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Vitor Tassi, os demais vereadores já nominados anteriormente. Convidamos, se porventura algum representante da SUSEAN estiver presente, do DR. Convidamos o padre João Tadeu, o delegado de polícia, senhor Francisco, o sargento João de Souza Santos, comandante da Polícia Militar. E já passamos a palavra ao prefeito municipal, Agenor Pasquale, que está entregando oficialmente esta obra de 3.815 metros quadrados de pedra irregular entre os mutirões 5 e 6.
Obras construídas com recurso da Prefeitura Municipal de Cafelândia e participação da SUSEA. O custo dessa obra só do calçamento poliédrico, R$43 mil. Meus amigos, autoridades aqui presentes e que nos já acompanham nas outras inaugurações, funcionários, moradores aqui do bairro do Mutirão 5 e 6, chegado este dia tão importante para nós, de podermos ver concluída mais uma etapa de uma obra tão necessária para evitar o combate à erosão dentro destes conjuntos habitacionais e para permitir um melhor tráfego nos dias de chuva, porque realmente era um problema muito sério. Como disse o Valmor, os investimentos para a pavimentação de pedras talvez seja a menor parte aqui investida, e que este emissário de escoamento de águas, somado ao trecho dos 3.815 metros de pedras irregulares, soma um valor de R$ 117.105. Tivemos o apoio por parte do Governo do Estado no fornecimento da parte dos tubos, um valor considerado em torno de 30% dos investimentos nesta obra. Portanto, a nossa alegria poder entregar aqui a esta comunidade este trecho pavimentado e que esperamos possa o município dar sequência, porque somente nos dois conjuntos nós temos, no Mutirão 5, 108 unidades e no Mutirão 6, 132 unidades. Então somos mais de 240 residências, porque aqui ainda tem grande parte das casas que também estão sendo beneficiadas com o escoamento das águas pluviais. Então, nosso agradecimento ao Estado, através da SUSEAN, que tem contribuído desde os projetos e até o próprio fornecimento da parte dos tubos. Nosso agradecimento aos próprios funcionários que numa tarefa tão difícil, que eu considero um dos piores trabalhos para serem executados, a execução das valas, um serviço pesado e até perigoso, e que se concluiu sem que houvesse aqui nenhum acidente. Portanto, então eu gostaria também de lembrar aqui do chefe de obras, do Liomar, e todas as equipes, dos pedreiros, dos servidores que estiveram diretamente aqui envolvidos, ao Mansur, que também é um engenheiro da Prefeitura, que fiscaliza as obras, e a todo o quadro de funcionários nossos e da população, como tenho dito, que com seu tributo permite que a administração possa executar estas obras. Portanto, a todos, o nosso agradecimento por estarem nos acompanhando, e na sequência encerraremos essa placa e partiremos para o Centro Esportivo, para lá inaugurarmos mais uma obra relevante e esperada por muitos anos. Muito obrigado. Nós convidamos então o presidente da Câmara de Vereadores, os demais vereadores, para que se posicionem aqui, perto do prefeito. Convidamos o engenheiro Leomar Paul, o Dr. Mansur, engenheiro civil também da Prefeitura, para que acompanhem este momento em que iremos encerrar a placa inaugural desta obra de 3.815 metros quadrados. Eu gostaria, só um minuto. Placa com os seguintes dizeres: Prefeitura Municipal de Cafelândia, em 25 de novembro de 1995, inauguramos a pavimentação poliédrica e emissário com galerias na rua Elisabetta Pereira, do bairro Benjamin Antônio Mota. Obra com 3.815 metros quadrados, construída com recursos da Prefeitura Municipal de Cafelândia e participação da SUSEA.
Agenor Pasquale, prefeito municipal, Pedro Bortolato, vice-prefeito, vereadores Vitor Passi, Stanislau Matheus Franos, Filomena Helma Motter, José Osano de Souza, Getúlio Avancini, Neri José Ferreira, Cirilo Helman, vereadora Elides Helena Círico e Maria Lucinski Zata. Então, nesse momento, queremos convidar a todos os presentes para, junto conosco, irmos ao centro esportivo, onde o prefeito estará entregando uma obra de 190 metros quadrados dos vestiários do Estádio Municipal. Do Estádio Municipal de Jalma Pina da Silva, do Centro Esportivo Leonel Griglo. Queremos convidar inicialmente o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Agenor Pasquale, o vice-prefeito Pedro Bortolato, o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Vitor Tassi, vereador Dr. Franos, vereadora Filomena Motter, vereador José Osano de Souza, vereador Getúlio Avancini, vereador Neri José Ferreira, vereador Cirilo Helman, a vereadora Elides Helena Círico, a vereadora Maria Lucinski Zata. Também convidamos a secretária de Educação e Cultura e Esportes do município de Cafelândia, a senhora Clecir Alba Virtuoso. Também convidamos o chefe do Departamento de Esportes, o professor José Marcos de Paula, o representante da empresa Mesomo, que construiu esta obra. Convidamos também o comandante da Polícia Militar, sargento João de Souza Santos, delegado de polícia, o senhor Francisco, o presidente da Copacol, para que prestigie aqui o ato inaugural desta obra de 190 metros quadrados, uma inspiração da comunidade esportiva aqui do município de Cafelândia. Já passamos então queremos convidar a chefe do Núcleo Regional de Educação, a senhora Marise Lubison, e também, se porventura algum representante da área de esportes do Estado, favor comparecer aqui conosco. Já queremos passar então a palavra ao prefeito municipal, senhor Agenor Pasquale. É com satisfação que nós saudamos mais uma vez aos amigos aqui presentes e autoridades que já foram nominadas e que, depois de muitos anos de espera e de muitas reivindicações por parte da comunidade, através de requerimentos dos próprios vereadores, nós entendemos que era chegado o momento de executarmos esta obra, porque não tínhamos condições de aqui convidar a população local e mesmo as da região que por diversas vezes vinham a Cafelândia disputar torneios e que não tinham uma infraestrutura adequada nem de sanitários e nem de próprios banheiros para os atletas que tinham que se deslocar da distância daqui até o ginásio de esporte. Conseguimos obter recursos do governo do estado de R$20 mil e que então o município teve que fazer um investimento de mais R$36 mil para poder concluir esta obra. Com isso nós esperamos ter dado atenção também à parte do setor de esportes do nosso município, da qual o professor Marcos aqui presente nos lembrava com frequência, e a própria área da educação, que se engloba no Departamento de Cultura e Esportes, e de todos os que praticavam o esporte aqui, que deverão com mais entusiasmo ainda, e devo dizer que Cafelândia até tem nos orgulhado através dos atletas dos nossos jogos, que foram participantes, os nossos atletas aqui, diversas modalidades e do qual tem se colocado em destaque nos jogos abertos e que com isso tudo, então nós, aos poucos, estamos dotando este centro esportivo de obras que cada vez mais estarão
à altura de nós podermos convidar a população a vir participar dos eventos esportivos do nosso município. Queremos estender o nosso agradecimento a todos quantos estiverem aqui empenhados, a própria construtora Mesomo, que até com rapidez tem executado esta obra para que pudéssemos adequar para este dia do município a inauguração dela. A todos os funcionários que diretamente também da prefeitura estiveram num rush de serviço aqui neste final de semana para os acabamentos, para as limpezas necessárias. Enfim, foi um mutirão para que pudéssemos hoje então ter a alegria de ver concluído o trabalho e aqui vir inaugurar esta obra. Então nós estamos gratos por termos merecido a confiança e a paciência de todos aqueles que nos cobraram durante tanto tempo, mas tenho certeza que compreendem que, limitados os recursos, o prefeito tem que dar prioridade àquilo que considera que seja da maior importância, embora muitas vezes entendemos que é importante aquilo que a comunidade reclama, mas nós temos que fazer aquilo que é possível. Portanto, eu fico grato e vamos descerrar então a placa inaugurando esta obra, e amanhã também queremos convidar a população para que participem e venham prestigiar e torcer aí para o nosso time de Cafelândia, que terá uma tarefa difícil para disputar aí com o Matsubara, que virá amanhã à tarde aqui para disputar então conosco. Muito obrigado. Nós cometemos um lapso. O padre João Tadeu está nos acompanhando em todas estas obras, prestigiando e dando a sua bênção, e nós esquecemos de convidá-lo. Queremos convidar o padre João, então, para que se posicione aqui conosco, e logo após encerrarmos a placa, iremos dar a bênção nesta obra e também convidá-los a todos para que visitem. Nós queremos convidar o vereador Stanislaus Mateus Franos, um dos vereadores atuantes na área desportiva, o prefeito municipal e os demais vereadores, o professor Marcos, a secretária de Educação, para que se posicionem, então, e encerraremos a placa com os seguintes dizeres. Vereador Dr. Franos, o prefeito municipal, o secretário de Educação, professor Marcos, chefe do Departamento de Educação, descerram a placa, então, entregando oficialmente à comunidade de Cafelândia mais esta obra com 190 metros quadrados. Prefeitura Municipal de Cafelândia, Centro Esportivo Leonel Griglo. Em 25 de novembro de 95, entregamos à população esta obra com 190 metros quadrados, construída com recursos do município de Cafelândia e Secretaria de Esportes e Turismo. Agenor Pasquale, prefeito municipal, Pedro Bortolato, vice-prefeito, vereadores Vitor Tassi, Dr. Franos, Filomena Motter, José Osando de Souza, Getúlio Avancini, Neri Ferreira, Cirilo Helman, Elides Helena Círico e vereadora Maria Lucinski Zato. Então agora nós teremos a bênção com o padre João Tadeu, e em seguida convidamos a todos para que visitem a obra. Senhor nosso Deus, vós que abençoais o trabalho honrado do homem, e abençoais também o descanso e o lazer. Abençoai este local de esporte, acompanhando com o vosso olhar bondoso as competições das equipes que aqui se apresentam. Fazei que, além do lazer e o desenvolvimento físico dos competidores, também haja entre todos o cultivo das virtudes da camaradagem, lealdade, amizade e fraternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Convidamos a todos os presentes, então, juntamente com o prefeito.
O Pedro já entrou no campo, Pedro. Olha o Pedro entrou no campo aí, ó. As demais autoridades estarão entregando oficialmente este reservatório de água da Sanepar com capacidade de 300 mil litros. O prefeito também estará entregando simbolicamente a rede de esgoto do município, obra já executada com 14 quilômetros. Também 20 módulos sanitários construídos na comunidade de Central Santa Cruz e também o sistema de telefonia comunitária rural que está sendo implantado em nosso município pela STEM Telefonia Rural. Convidamos então o prefeito municipal Agenor Pasquale, conosco o ilustre prefeito de Assis Chateaubriand, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Paraná, o gerente regional da Sanepar, senhor Afonso Maragoni, o chefe do escritório regional do município de Corbeia, o senhor Hamilton Souza Reis. Convidamos também a engenheira Emília, da divisão de obras da Sanepar. Também temos em nosso meio e queremos convidar a secretária de saúde do município de Assis Chateaubriand, a senhora Maria Efigênia Campos, e seu esposo, o Dr. Matheus Campos. O secretário de planejamento do município de Assis Chateaubriand, o senhor Laércio Souto Maior. Convidamos também da STEM Telefonia Rural, o senhor Adalberto Sten. Convidamos o chefe do Núcleo de Educação Regional de Cascavel, a senhora Marise Luvison, o secretário de Administração do município de Laranjeiras do Sul, representando aqui o seu prefeito, o senhor Valdir Wessler. E queremos convidar as autoridades aqui do município de Cafelândia, os vereadores, delegado de polícia, sargento João de Souza Santos, o presidente da Copacol e as demais autoridades já nominadas. Em seguida, queremos passar a palavra, então, ao senhor Afonso Maragoni, gerente regional da Sanepar, para que faça uso da palavra, entregando, então, oficialmente esta obra ao município de Cafelândia. Eu queria cumprimentar o nosso prefeito, senhor Agenor Pasquale, o nosso presidente dos prefeitos do Paraná, e a população em geral. E é com satisfação que a Sanepar hoje, no 13º aniversário de Cafelândia, entrega essa obra, uma obra dessa, de 300 mil litros, na qual Cafelândia, por 10 anos, ela vai ter uma estrutura de não faltar mais água, ou seja, ela passará a ter a comodidade de ter a água tratada dentro da sua casa. Isso nos deixa felizes, por quê? Porque nós estamos fazendo essa obra em parceria com a Prefeitura, na qual os investimentos tornam-se não ficam tão pesados tanto para o município como para o Estado. Então, em nome da Sanepar, do nosso presidente Carlos Afonso Teixeira, em nome do nosso governador Jaime Lerner, eu gostaria então de deixar a obra de água inaugurada hoje e junto também, simbolicamente, a rede de esgoto, os 14 mil quilômetros, na qual Cafelândia passa a entregar, a partir também de agora, aos municípios que passam a ter a rede de esgoto junto e, com isso, a degradação ambiental passa a ser bem menor mesmo. Parabéns. Nós vamos ouvir neste momento o presidente da AMP, da Associação dos Municípios do Paraná, o prefeito de Assis Chateaubriand, Dr. Luiz Lomara. Eu quero cumprimentar o prefeito Pasquale, nosso amigo, representante da Sanepar, as demais autoridades, os vereadores, o vice-prefeito. Nós fizemos questão de vir hoje aqui porque Cafelândia, na verdade, está sendo uma exceção. Nós, esta geração de prefeitos, nós estamos sendo verdadeiros cobaias. Nós estamos sofrendo as consequências de planos que não deram certo. Todas as consequências do plano Collor recaíram sobre a nossa administração. E as consequências danosas do plano real. Só do plano real nós ficamos 6 meses recebendo em cruzeiro real e pagando em URB. E isso causou um rombo nas prefeituras e desequilibrou financeiramente todas as prefeituras. Nós recebíamos 1 e pagávamos 2. E como se não bastasse, agora a recessão econômica trouxe uma grande queda na arrecadação, nas receitas da prefeitura. E, apesar disso,
a gente tem a maior satisfação de vir aqui em Cafelândia e ver essa cidade com obras, inaugurando obras, a cidade bonita e o povo animado, de cabeça levantada e otimista. O que isso não é normal. O normal é ver sempre as prefeituras sem obras para inaugurar, com a folha de pagamento atrasados, nossos vizinhos aqui 2, 3 meses sem pagar a folha, sem a menor chance de pagar o 13º salário, com fornecedores atrasados, obras paralisadas e nada para inaugurar. Quer dizer, então Cafelândia, na verdade, ela hoje se encontra numa posição privilegiada. Isso se deve também a como foi governado esse município anteriormente, como que ele foi preparado para ser governado agora. O que isso não aconteceu com muitos municípios, deixar um município em boas condições, com uma boa estrutura e em condições de ser governado. Portanto, aqui hoje se inauguram essas obras, apesar da crise. Isso é um privilégio, isso é uma coisa que nós temos que enaltecer, e não é porque o prefeito é meu amigo que nós estamos falando isso. Nós estamos falando isso, nós estamos constatando isso. E a gente veio aqui até para conhecer um pouco da administração de Cafelândia, para a gente poder copiar muitas coisas que estão sendo feitas aqui, porque nesse momento de dificuldade, o que prevalece mais é a criatividade do prefeito. É claro que o requisito honestidade, austeridade administrativa é fundamental, e nós sabemos que essa é a característica da administração do Pasquale. Mas além disso, a criatividade é fundamental, porque com bastante dinheiro qualquer um governa. Eu quero ver governar nesta gestão que é a pior fase da administração pública de toda a história do Brasil. É a pior fase. Os nossos colegas que são prefeitos já 2, 3, 4 vezes, nós temos 3 prefeitos no Paraná que são prefeitos pela 4ª vez. E eles confirmam isso. Nunca foi tão difícil governar como está sendo agora, porque temos que governar sem dinheiro e com todas as obrigações empurradas pela União e pelo Estado em cima da Prefeitura, sem transferir os recursos necessários para isso. Portanto, pessoal, eu fico feliz de vir aqui e ver o que está acontecendo aqui em Cafelândia, e nós não podíamos deixar de vir aqui, que nós vamos ser testemunho dessa administração para os demais colegas que quiserem conhecer este município, essa administração. A gente vai indicar para que eles venham aqui. Parabéns. Bem, senhores, passamos a palavra então ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Agenor Pasquale, que entrega aqui oficialmente o reservatório de água da Sanepar, com capacidade de 300 mil litros, também a rede de esgoto com 14 quilômetros, 20 módulos sanitários construídos na comunidade de Central Santa Cruz a pessoas carentes, além da inauguração simbólica também da Central de Telefonia Comunitária Rural, que hoje já atende 50 produtores aqui do nosso município. É com muita alegria que eu saúdo o excelentíssimo prefeito do município de Assis Chateaubriand, e por 2 vezes presidente da Associação dos Municípios do Estado do Paraná. Saúdo o gerente regional do Sanepar, o Afonso Marangoni, sua esposa, o chefe do escritório regional, Hamilton Souza Reis, a engenheira Emília, que seguidamente está aqui acompanhando os trabalhos do nosso município, e ao seu esposo que acompanha, e a secretária da Saúde, doutora Maria Eugênia Campos, e o doutor Matheus Campos, secretário de Planejamento, Laércio Sotomayor, e o Adalberto Stein, da Telefonia Rural, que também hoje nós estaremos inaugurando aqui simbolicamente a instalação de uma central de telefonia rural. E também quero saudar o secretário da administração do município de Laranjeira do Sul, o senhor Braz Vestra, e a sua esposa, o Valdir. Estou confundindo com o Braz porque é amigo e residente aqui em Cafelândia. E estou vendo na pessoa do filho o próprio pai. Então a nossa satisfação, vindo representando o próprio prefeito, amigo nosso de Laranjeira do Sul. Saúdo o vice-prefeito que nos acompanha,
no dia a dia, nas nossas tarefas, Pedro Boculato, o vereador Vitor Tassi, presidente da Câmara, e todos os vereadores que aqui nos acompanham, as demais autoridades civis, militares, e ao padre Tadeu, que também com paciência está nos acompanhando, e a cada um de vocês que com paciência estão aqui prestigiando estes momentos. E devo dizer que, sensibilizado, ouvindo as palavras do ilustre companheiro Dr. Luiz Amaral, que além da tarefa de administrar o município, talvez mais da metade do tempo ele tem dedicado à própria associação, sei bem o que isto representa de desgaste e de dificuldade para o prefeito quando ele não está no dia a dia no seu município, mas ele tem conduzido a associação de uma forma que tem unido o Estado do Paraná no Poder Executivo Municipal, que teve destaque a nível nacional. É considerada a associação dos municípios mais participativa, mais consciente da responsabilidade de todo o território nacional, aqui o Estado do Paraná. E vindo ele, então aqui também representando os demais prefeitos da região, nós queremos agradecer a sua presença e também as palavras que ele tem dirigido à nossa administração, e da mesma forma eu quero retribuir, porque também sei do progresso da sua administração, principalmente na área de saneamento e no próprio incentivo ao desenvolvimento rural, na área de piscicultura e tantas outras atividades que tem feito deste grande município da região um município de destaque a nível de Estado e a nível de país. Nós queríamos dizer mais. Estamos simbolicamente inaugurando 14 quilômetros de rede de esgoto que o município tem executado e que é parte da sua responsabilidade num convênio, num projeto de 24 quilômetros, e das estações de tratamento que o Estado nos prometeu já através do seu secretário superintendente Teixeira e do próprio Pontes, aqui superintendente regional, e do próprio Marangoni, da própria Emília, e que estava incluído no plano de obras de 95 a execução para a complementação deste investimento que o município fez e que até o momento, na verdade, não pode usufruir, porque sem o complemento da obra na área da rede e da própria estação de tratamento não teríamos como fazer as ligações. Mas então foram 333 mil reais de investimento do município já pagos, e que, na certeza de que no próximo ano nós estaremos então inaugurando e integrando e entregando oficialmente a rede à população, com isso o nosso município teve a consolidação do seu desenvolvimento na parte de infraestrutura e que tem permitido com isso até o início da execução de prédios que nós temos aí sendo levantados, e que evidentemente sem uma rede de esgoto não haveria possibilidade de executar estas obras. Então eu estou satisfeito por ter cumprido esta etapa e aqui estarmos neste sol muito quente, com a participação da comunidade, dos amigos, das autoridades vizinhas, inaugurando esta obra, e na sequência estaremos no centro de saúde, lá no centro da cidade, então aguardando, está prestes a chegar o secretário de Estado da Saúde para a inauguração do próprio centro de saúde, que foi ampliado e reformado a sua parte existente. Portanto, a todos que nos acompanharam até aqui, que deverão nos acompanhar e do qual depois nós os convidaremos também para o almoço, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Nós queremos convidar o prefeito municipal, Genor Pasquale, convidamos também
o prefeito de Assis e presidente da MP, que vem prestigiar a nossa gente nessas entregas de obras aqui no município de Cafelândia. Convidamos o Dr. Afonso Marangoni e os vereadores para o vice-prefeito para que se faça presente. Então, descerraremos a placa inaugural, entregando oficialmente este reservatório de água no município de Cafelândia. Prefeito, presidente da MP, Marangoni, descerrando a placa, então, inaugural do reservatório. Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Inauguração do reservatório de água com capacidade de 300 mil litros. Prefeitura Municipal de Cafelândia. Inaugurado em novembro de 1995. Obrigado a todos e convidamos para irmos ao Centro de Saúde.